Você já percebeu como algumas pessoas conseguem atravessar seus limites, sem que você perceba exatamente quando isso começou? No início parece algo pequeno, um comentário sutil, um pedido que parece inocente, um favor que você aceita porque não quer parecer rude. E quando você percebe, já está dizendo sim para coisas que antes teria recusado sem pensar duas vezes. A pergunta é: isso acontece por acaso? Ou existe um padrão por trás desse comportamento? A verdade é que pessoas com tendências manipuladoras raramente começam com algo grande. Elas começam com testes silenciosos, pequenas situações do cotidiano que parecem normais, mas que na prática funcionam como um radar emocional. Elas observam como você reage quando alguém ultrapassa um limite, quando alguém insiste um pouco mais, ou quando coloca você em uma situação desconfortável. E o mais curioso é que na maioria das vezes esses testes passam despercebidos. Talvez você já tenha vivido algo assim sem notar. Aquela pessoa que faz um pedido só dessa vez, depois outro, depois mais um, ou alguém que brinca com algo que te incomoda e quando você reage, diz que era apenas uma piada. Aos poucos, quase sem barulho, o espaço entre o que você aceita e o que você realmente queria aceitar começa a mudar. No vídeo de hoje, vamos explorar como pessoas manipuladoras testam os limites dos outros. Quais são os sinais mais comuns que aparecem nas interações do dia a dia e por que tanta gente só percebe o que aconteceu quando já está emocionalmente envolvida demais na situação. Porque entender esses padrões muda completamente a forma como você observa certas atitudes. Algumas frases deixam de parecer inocentes. Certos comportamentos passam a fazer mais sentido. E situações que antes pareciam confusas começam a revelar um padrão muito claro. E o mais interessante é que quase sempre tudo começa com algo tão pequeno que a maioria das pessoas simplesmente ignora. É justamente aí que o primeiro teste acontece. Quase todo mundo consegue lembrar de um momento assim, aquela situação pequena, quase boba, que na hora pareceu insignificante. Pode ter sido um comentário atravessado que você decidiu ignorar, um pedido feito em cima da hora que te deixou meio desconfortável, ou até aquela brincadeira que passou um pouco do ponto. E sabe o que a maioria das pessoas faz nesses momentos? Ri sem graça, muda de assunto ou simplesmente deixa passar. Não porque concorda, mas porque quer evitar tensão. Só que é exatamente nesse instante silencioso que algumas pessoas começam a entender até onde podem ir com você. Existe um padrão curioso no comportamento humano. Quem tem tendência a manipular dificilmente começa sendo direto. Pelo contrário, primeiro vem algo pequeno, quase invisível. Imagine alguém que pede um favor simples. Você aceita, depois surge outro pedido, um pouco maior. Você aceita de novo. E aí, sem perceber, a dinâmica entre vocês já mudou. Não foi de repente. Foi centímetro por centímetro. É como se a pessoa estivesse testando a água antes de entrar no mar. Ela observa a sua reação, mede sua tolerância e, principalmente, presta atenção em algo muito específico. Você protege ou não seus próprios limites. E aqui entra um detalhe psicológico muito interessante. Pessoas que cresceram ouvindo coisas como não seja difícil, não faça drama ou não crie problema, acabam desenvolvendo uma tendência forte de engolir desconfortos para manter a harmonia. O problema é que quem tem um comportamento manipulador percebe isso quase como um radar. Não precisa de muito tempo. Às vezes bastam 2 ou 3 interações para entender que você prefere ficar quieto a confrontar algo que te incomoda. Pense em situações comuns. Alguém pega algo seu sem pedir e diz, depois eu devolvo. Ou faz uma piada sobre algo pessoal e quando vê que você ficou sem graça, responde com relaxa, foi só brincadeira. Parece pequeno, mas esses momentos funcionam como micro-experimentos sociais. A pessoa está observando se você corrige o comportamento ou se apenas deixa passar. E quanto mais essas pequenas coisas passam despercebidas, mais o espaço psicológico muda. Aquilo que antes parecia inaceitável começa a parecer normal dentro da relação. Não porque realmente seja normal, mas porque foi acontecendo devagar,
silenciosamente. Só que existe um ponto ainda mais curioso nisso tudo. Depois que alguém percebe que você tende a ceder para evitar conflito, o próximo movimento raramente vem como confronto direto. Ele costuma vir de uma forma muito mais sutil, mexendo justamente com algo que quase todo mundo valoriza muito: a necessidade de ser visto como alguém bom, compreensivo e confiável. E é aí que o jogo psicológico começa a ficar bem mais sofisticado. Tem um momento estranho que muita gente vive, mas quase ninguém fala sobre isso. É quando você começa a perceber que em quase todos os ambientes da sua vida, você sempre foi meio deslocado. Não é exatamente rejeição. Ninguém chega e diz que você não pertence ali, mas existe aquela sensação sutil de que você está sempre um pouco fora do ritmo do grupo. As conversas parecem superficiais demais. As piadas não têm tanta graça. As pessoas parecem confortáveis em situações que, para você, soam meio estranhas ou vazias. E no começo da vida, isso costuma virar um problema interno. A pessoa pensa: deve ter algo errado comigo. Então ela tenta se adaptar, tenta rir das mesmas coisas, fingir interesse nas mesmas conversas, agir como se certas atitudes fossem normais. Só que tem um detalhe curioso no comportamento humano: quando você força demais para caber em um lugar que não combina com quem você é, o corpo percebe. Antes da mente, vem aquele cansaço social inexplicável, aquela vontade de ir embora cedo, aquela sensação de que, mesmo cercado de gente, você tá meio sozinho ali. Existem pessoas que passam anos acreditando que isso é timidez. Outras pensam que é falta de habilidade social, mas muitas vezes não é nenhuma dessas coisas. O que acontece, na verdade, é algo muito mais silencioso. Sua mente simplesmente não consegue se envolver de verdade com coisas que ela percebe como superficiais ou artificiais. E isso cria um conflito interno curioso, porque, ao mesmo tempo que você quer conexão, também sente que a maioria das conexões ao seu redor parecem vazias. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a entrar em um ciclo psicológico perigoso. Porque quando você sente que não se encaixa, a tendência natural é começar a observar mais do que participar. Você presta mais atenção nas pessoas, nos comportamentos, nas incoerências, nos pequenos sinais que quase ninguém percebe. E sem perceber, você vai ficando cada vez mais consciente de como as relações humanas realmente funcionam. O que, ironicamente, pode acabar aumentando ainda mais aquela sensação inicial de não pertencimento. E é aqui que surge uma pergunta que muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Será que o problema é realmente não se encaixar? Ou será que algumas pessoas simplesmente começaram a enxergar coisas que antes passavam despercebidas? Existe um momento silencioso na vida de algumas pessoas que muda completamente a forma como elas enxergam o mundo. Não acontece de forma dramática, não tem música de fundo, não tem ninguém anunciando nada. Simplesmente acontece aquele dia em que você começa a olhar para trás e perceber que muitas das coisas que você achava que eram defeitos seus, talvez nunca tenham sido defeitos de verdade. Talvez você sempre tenha sido o tipo de pessoa que pensa demais antes de agir, o tipo que observa antes de confiar, o tipo que percebe detalhes nas atitudes das pessoas que quase ninguém nota. Durante muito tempo, isso pode ter feito você se sentir estranho, como se estivesse exagerando, como se estivesse vendo o problema onde não existia. Mas com o tempo, algumas experiências começam a se repetir. Você percebe padrões, situações em que sua intuição estava certa. Momentos em que aquela sensação estranha que você ignorou acabou se provando real depois. E isso muda algo dentro de você. Porque a maioria das pessoas cresce ouvindo que precisa se encaixar, ser mais sociável, não pensar tanto, mas quase ninguém fala sobre o outro lado disso. O fato de que algumas pessoas simplesmente processam o mundo de uma maneira mais profunda. Elas não conseguem ignorar incoerências. Não conseguem fingir conexão onde não existe. Não conseguem participar de certas dinâmicas sociais sem perceber o que realmente está acontecendo por trás delas. E no começo, isso pesa, porque enxergar mais também significa sentir mais. Significa perceber
quando alguém está sendo falso, mesmo que todos ao redor estejam rindo. Significa notar quando uma amizade está desequilibrada. Significa sentir quando o ambiente não é saudável, mesmo que externamente pareça normal. Mas existe uma virada interessante que acontece quando você começa a aceitar isso. Em vez de lutar contra isso, aquela sensação antiga de não pertencimento começa a mudar de forma, em vez de parecer um defeito, ela começa a parecer um filtro, um mecanismo natural que impede você de se prender a relações rasas, ambientes tóxicos ou dinâmicas sociais que exigem que você finja ser alguém que não é. E, aos poucos, você começa a perceber algo que quase ninguém te explicou antes. Algumas pessoas passam a vida tentando se encaixar em qualquer lugar. Outras passam a vida aprendendo em quais lugares realmente vale a pena ficar. E talvez a pergunta mais importante não seja mais por que eu nunca me encaixo, mas sim, em quais lugares da sua vida você estava tentando caber, que nunca foram feitos para você. Se existe uma coisa que todas essas situações têm em comum, é o fato de que pessoas manipuladoras raramente começam mostrando quem realmente são. Elas observam primeiro, testam depois e avançam pouco a pouco. No início parece pequeno, um comentário atravessado, uma brincadeira que te coloca em dúvida, um pedido que ultrapassa um limite simples. Nada grande o suficiente para causar uma ruptura imediata, mas suficiente para medir até onde você vai tolerar. E é exatamente aí que o jogo acontece, porque para quem manipula, cada pequena concessão vira um sinal verde, cada silêncio vira permissão. Cada vez que você ignora algo que te incomodou profundamente, essa pessoa aprende mais um detalhe sobre você. Aprende o quanto pode pressionar, o quanto pode distorcer uma situação, o quanto pode ultrapassar seus limites sem enfrentar consequências. E a verdade é que muita gente só percebe isso tarde demais. Não porque seja ingênua, não porque seja fraca, mas porque pessoas empáticas tendem a dar o benefício da dúvida. Elas tentam entender, justificar, manter a paz, só que manipuladores contam exatamente com isso. Eles sabem que quem tem consciência emocional muitas vezes prefere evitar conflito, mesmo quando algo dentro já está gritando que existe algo errado. Mas aqui está a parte que muda tudo. Momento em que você começa a enxergar esses testes pelo que eles realmente são. É o momento em que o jogo perde a força, porque manipulação só funciona quando seus limites são invisíveis. Quando você começa a reconhecer padrões, quando começa a perceber aquelas pequenas invasões que antes passavam despercebidas, algo muda completamente na dinâmica. De repente, quem estava te testando percebe que encontrou uma barreira. E pessoas manipuladoras quase sempre fazem a mesma coisa quando isso acontece. Elas recuam, ou procuram alguém com limites mais fáceis de atravessar. No fim das contas, entender como esses testes funcionam não serve apenas para reconhecer manipuladores. Serve para algo muito mais importante. Serve para lembrar que seus limites não são um problema. Eles são um sinal claro de que você finalmente aprendeu a proteger quem você é. Antes de ir embora, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantas vezes você já percebeu tarde demais que alguém estava testando seus limites? Aquela sensação estranha que aparece depois. Quando você olha para trás e pensa, eu devia ter percebido antes. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esses sinais com mais clareza, então já valeu a pena. Porque entender como essas dinâmicas funcionam pode mudar completamente a forma como você enxerga certas relações. Agora eu quero muito saber a sua opinião. Escreve aqui nos comentários qual comportamento manipulador você já percebeu em alguém, ou qual tema de psicologia do comportamento humano você gostaria de ver aqui no canal nos próximos vídeos. Às vezes, a sua pergunta pode virar o próximo conteúdo que vai ajudar milhares de pessoas. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeos novos explorando os padrões invisíveis do comportamento humano, menos aqueles detalhes que quase ninguém percebe, mas que mudam completamente a forma como entendemos as pessoas. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que apareceu no card agora, porque ele aprofunda outro comportamento psicológico que muita gente vive sem perceber.
E se quiser continuar nessa jornada de entender melhor as relações humanas, confere também a playlist que está aqui na tela, com vários vídeos sobre manipulação, personalidade e comportamento social. Nos vemos no próximo vídeo.